O arquiteto é o profissional que vai fazer você morar maravilhosamente bem. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu resolvi fazer um vídeo especial para vocês sobre várias dúvidas que a maioria das pessoas me pedem, eu vejo que o pessoal tem por aí, que é quem que eu contrato na hora que eu quero fazer a parte de interiores da minha casa? Engenheiro, o pedreiro, um marceneiro, um arquiteto de interiores? Quem que eu contrato, afinal de contas, né? Bom, eu vou falar um exemplo que acontece muito, mas assim, ó, muito mesmo comigo. Geralmente a pessoa vem, orça comigo o meu trabalho, e aí o pedreiro, que ele já tá lá envolvido com algum pedreiro, diz: não, querido, eu faço 40 anos que eu faço azulejo, que eu coloco porcelanato, que eu faço gesso, eu sei fazer interiores, eu entendo tudo, não precisa contratar arquiteto. E aí o valor do seu Zezinho, claro, vai ser inferior ao valor que eu vou propor ao cliente, porque envolve toda uma formação, etc. E aí o cliente, olhando os dois orçamentos, pensa: nossa, vou economizar horrores contratando o seu Zezinho. Eu não vou contratar arquiteta se o seu Zezinho vai fazer o que ela faz. E, gente, é batata. Passa uns 2, 3 meses e a obra vai criando forma. Forma de palco dos horrores. Aí lá o seu Zezinho, aquele, o entendido de tudo de interiores, aí ele recebe, ele começa a fazer tudo errado, ele mistura acabamento de geométrico com mais geométrico, com escuro, com listrado, porque o cliente não entende o que ele tem que escolher, né? Que tipo de acabamento vai ficar legal, bonito, qual que é o indicado para determinados ambientes. E aí o seu Zezinho vai lá escolhendo. Geralmente eles escolhem o que eles já estão acostumados a usar, não são os lançamentos ou algo diferente, com qualidade, geralmente, tá? E aí o que o seu Zezinho faz? Ele começa a colocar, não fica legal, ele começa a gastar material, porque aí o cliente não fica satisfeito, vai lá e compra outra coisa, e o seu Zezinho gasta, não sabe como que recorta. Muitas vezes, infelizmente, alguns pedreiros não sabem o formato correto de colocação de determinadas peças. E aí o seu Zezinho faz o quê? Pica a mula. Some do palco dos horrores. Deixa lá só pro cliente, sozinho, chorando. E aí no final das contas, aquela economia acaba virando um rombo de muitas vezes 50% a mais do esperado que o cliente tinha assim como investimento da obra inteira. E no final das contas ele gastou tudo isso e ainda nem chegou na parte dos móveis. E no final das contas, sim, tivesse investido num bom profissional, tinha terminado a obra, não tinha gasto tudo isso, estava feliz, contente na sua casa, mas infelizmente isso acontece direto. E muitas vezes é por falta até de orientação que os clientes têm dos profissionais mesmo. Eles não entendem o porquê contratar um arquiteto ou um designer de interiores, ou será que contrata um engenheiro, acaba não sabendo muitas das diferenças. Bom, um outro caso. Bom, você está lá na parte de acabamentos, etc, e aí você pensa: eu vou contratar um engenheiro? Não. Não. O engenheiro, ele é super, hiper habilitado para fazer o cálculo de estruturas, cálculo de obra, de materiais de obra bruta, a execução da obra mesmo. Eu geralmente contrato engenheiros, quando eu sou contratada para fazer projeto arquitetônico, eu já deixo bem claro para o cliente que eu faço o projeto arquitetônico, mas a execução da obra até chegar na parte de acabamentos, que daí é comigo, a parte de interiores, eu sempre indico algum engenheiro ou eles já vão atrás de um engenheiro. Porque eu prefiro, tá? Não é minha especialidade essa parte da execução, eu acompanho, mas quem executa é um engenheiro. E isso é o meu caso, tá? Existem arquitetos que fazem essa execução. Cada um tem a sua habilitação, vamos dizer assim. E eu nunca abro mão de ter engenheiro na obra, a hora que tem que fazer a parte estrutural, se tiver que fazer uma ampliação e tem que fazer qualquer tipo de pilar ou viga. Eu tenho uma noção bem grande, sim, aonde que vai os pilares, vigas, etc. Mas eu não tenho conhecimento 100% que um engenheiro tem. E eu acho, assim, que essas briguinhas que tem entre arquiteto e engenheiro foi uma verdadeira burrice. Porque um
precisa do outro, não tem como, a não ser que o arquiteto seja especialista na parte de estruturas mesmo, ele siga esse caminho, aí tudo bem, um arquiteto que faça toda essa parte, ou um engenheiro que às vezes também acabe se especializando nessa parte da arquitetura, de projeto arquitetônico, etc. Mas caso contrário, eu acho que os dois têm que andar de mãos dadas e ponto final. E se o teu engenheiro tiver uma especialidade em interiores, que isso existe sim, eu conheço alguns engenheiros que têm um amor pela arquitetura de interiores e acabaram fazendo especialidade nisso e seguiram carreira, então tudo bem, eu não vejo por que você não contratar esse engenheiro para a tua obra. Bom, mas falando da arquitetura, que é o meu campo, o arquiteto ele traz qualidade de vida, ele traz praticidade na tua casa, conforto, o bom aproveitamento dos ambientes, dos móveis, dos espaços, as luzes adequadas para o ambiente ficar gostoso, as cores adequadas, o tipo de planta, o tipo de revestimento, o tecido, o tipo de cortina, enfim, são várias coisas. E o design de interiores? Bom, o designer faz um papel praticamente igual ao arquiteto de interiores. A diferença é que quem é formado em design de interiores não pode mexer na estrutura da casa, não tem habilitação para isso, tá? Mexer na estrutura ou movimentar paredes, fazer algum tipo de reforma que tenha que quebrar a parede, etc. Não pode mexer na parte elétrica e nem hidráulica, ok? Então, nesse caso, ele vai ter que pedir uma assessoria para um arquiteto, ir lá e assinar essa parte de quebradeira, né? Que aí o arquiteto que vai se responsabilizar por esse projeto complementar, vamos chamar assim, enquanto o designer de interiores é que vai fazer todo o projeto de decoração, de imóveis, etc. Assim como o engenheiro complementa o trabalho do arquiteto ou vice-versa, o designer de interiores faz o mesmo papel. E vamos ser realistas, né, gente? Nós não somos nada sozinhos. Eu sempre falo isso, tá? Eu, pelo menos, sigo essa regra na minha vida, essa filosofia de vida, tanto pessoal como profissional. Todos têm espaço no mercado de trabalho e eu acho que é muito significativo fazer um trabalho bem feito quando você consegue colocar profissionais trabalhando juntos, cada um especialista numa área. Bom, então a hora que você notar que você precisa contratar, que está na hora de contratar um profissional da área de interiores, que você já tem que começar a escolher acabamentos, iluminação, gessos, móveis, etc., e você está se sentindo inseguro sobre isso, que é uma casa bem feitinha, bem planejada, procure sempre profissionais que desse campo, tá? Que são arquitetos de interiores ou designers de interiores ou engenheiros de interiores, enfim, mas que tem uma especialidade e que siga esse campo. Procure conhecer bem o trabalho dele, ache o site se ele tiver, ache uma página no Face, o Instagram, enfim, aonde ele estiver publicando o seu trabalho, dê uma olhada, veja se você se identifica com aquele profissional, se você gosta do trabalho dele, pesquise bem como que ele trabalha, procure fotos reais do trabalho dele. Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes o pessoal confunde, assim, eu vejo alguns profissionais que só colocam 3D, não que isso não seja bom, às vezes tem uns 3D tão bem feitos, é sinal de que você vai ter um 3D bem realista e você vai conseguir entender o que aquele profissional está te propondo. Mas procure fotos reais também, isso significa que esse profissional já está no mercado de trabalho, exercendo a profissão e já está executando algumas obras, e isso é muito importante, porque daí já tem conhecimento em campo mesmo. Procure um profissional que tem um perfil de trabalho que você se encaixe, tá? Que você goste do trabalho dele, que você veja imagens que se relacionem muito com você. E agora que você já sabe como achar esse profissional para a sua obra, liga pra mim. Ai, não podia perder a oportunidade, né? Um beijo, boa semana, fica com Deus e até o próximo vídeo.